Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da Semana Santa. No dia de hoje, assim como em todos os dias da semana, dessa semana tão especial, a gente vai melhor posicionar o nosso coração diante do amor incondicional e contundente que Jesus vai manifestando com sua paixão, morte e ressurreição. Então, alguns corações, diante dessa contundência do amor de Deus, ou vão se endurecer como pedras, ou vão se aquebrantar e se permitir serem amados, corrigidos, restaurados, de todos os seus vícios, maus hábitos, do pecado e da morte. E, de fato, a cada dia, aqui na liturgia, a gente vai acompanhar contrapontos, entre pessoas que discerniram para um lado ou para o outro. Hoje, por exemplo, a gente acompanha aquela mulher que deposita aos pés do Senhor todo o perfume, o nardo caro, como símbolo de sua vida, aos pés de Jesus, em sinal de sua paixão também. Mas a gente também vê em contraposição a esse coração tão doado, tão convertido, tão desejoso do Cristo, a gente vê o coração de Judas Iscariotes. Então, ver tais exemplos vai posicionando o nosso coração diante dessa Semana Santa, Ontem mesmo, no Evangelho, a gente pôde perceber isso na homilia e na liturgia, dominical, no qual a gente acompanha ali uma cidade inteira de Jerusalém, que ao receber Jesus sobre seus pórticos, como era previsto desde o Antigo Testamento, depois que ele passasse pelo vale, pelo Monte das Oliveiras, Jesus entra por aqueles pórticos em aclamação, Hosana ao Rei, Bendito que vem em nome do Senhor, Sejam abençoados e louvados os seus passos, Adentre o Senhor, Ele é bem-vindo em nosso meio. E depositavam palmas, lençóis para encarpetar os passos do Senhor, montado em um jumentinho, mas também são os mesmos que na narrativa da paixão preferem soltar Barrabás, em vez de Cristo, preferem clamar pela crucifixão daquele que pedia uma nova vida, daquele que fez um diagnóstico correto dos corações humanos, que estavam desconhecendo a Deus, desconhecendo a vontade de Deus, desconhecendo a lei, desconhecendo o próximo e a si mesmos, Enfim, mas diante desse discernimento humano é onde a gente vai se posicionar, Será que o nosso amor dado a Deus pode ser contido, pode ser interesseiro, pode ser tíbio, pode ser frouxo, molenga, ou caber, impor condições para que ele seja praticado por nós, E será que praticar um amor que é assim bem restrito vai nos tirar da condição de pecado, de morte? Será que, a despeito, por exemplo, do ato de Cristo nos livrar da morte do pecado, faz diferença ao homem ter grande amor por Cristo ou não ter? Ter um amor comedido, meio tímido, meio educado, É possível isso? Será que é possível ter esse tipo de postura, Então, meditemos durante a semana sobre esta pergunta tão importante, que muitas vezes a gente demonstra esse tipo de fé, que é muito educada diante dos homens, diante da possibilidade de sermos mal vistos, de sermos esquecidos, de não termos fama. Parece que a gente tem um relacionamento com Deus que, quando é favorável, elogiá-lo ou exaltar seu nome, nós o fazemos. Mas quando não é favorável, para interesses diversos e às vezes até interesses terríveis, a gente esquece do nome do Senhor. Então, que diante desse Evangelho e diante de toda essa semana, a liturgia nos ajude e nos encoraje a ter um posicionamento amoroso para com Cristo que realmente, demonstre uma vida nova crescendo em nós, nos habilitando para um amor verdadeiro. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecê-lo nessa semana e de colocar o nosso coração às mostras da Tua presença, pois olhando para a Tua paixão, inconfundivelmente o coração há de discernir. Ou depositaremos em vós toda a nossa confiança, todo o nosso amor, todo o nosso ser, ou, tentando fazer economia de nós mesmos, poderemos vos negar tudo, vos negar a vida, vos negar a vontade, os propósitos, as razões e os atos mais simples. Portanto, Senhor Jesus, se cabe a nós um discernimento tão importante, dai ao nosso coração amor suficiente, aos nossos olhos clareza, aos nossos ouvidos intensidade na vossa palavra, na vossa contundência do amor testemunhado em vossa paixão. E que assim, sendo permeados pela tua graça e caminhando na luz que nos indica quem sois, como nos ama e a intensidade com que nos chama a viver esta vida tão passageira e tão breve, o nosso coração faça esse discernimento. Se cabe a nós essa escolha, Senhor Jesus, que a tua paixão nos oriente para a melhor escolha, para aquilo que cabe de fato ao homem sensato, ao homem justo e bom. Esse é o caminho que queremos seguir, mas tornar esse caminho claro, enquanto caminha conosco nos indicando a tua palavra, o teu coração, os corretos afetos e sentimentos e as devotas práticas que geram em nós um abandono do pecado e fazem aumentar em cada um de nós a vivência da virtude. Por intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O almoço está ficando pronto, vocês estão ouvindo, né? Ai, mas é isso. A cada dia a gente vai se adaptando aqui nesse negócio de internet, de gravar vídeo, né? Mas hoje vai ser assim, com esse barulhinho de fundo, tá certo? Vamos ao Evangelho de hoje, que está em São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. E sintam-se convidados, hein? Vamos meditar primeiro sobre o Evangelho, depois nas meditações de São Tomás de Aquino para a Quaresma, né? Então, assim diz o Evangelho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos teus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela faz isso em vista da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foi para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Meus irmãos, que palavra belíssima, né? E eu vou fixar aqui o nosso coração nesse contraponto entre Maria, né, a irmã de Marta e Lázaro, e Judas Iscariotes. Bom, desde o princípio já se sabe, né, que o coração de Maria, essa tão terna amiga de Jesus,
sempre foi do Senhor. Primeiro porque a gente já viu em outra narrativa, duas outras, né? Tanto quando Lázaro morreu, quanto antes disso, Jesus estava fazendo uma visita costumeira a esses amigos, né? E a gente percebia que no coração de Maria há um coração que o conhece, que se demora diante do Senhor, que escuta sua palavra com atenção. Então, na primeira visita, quando a gente percebe Jesus visitando Marta e Maria, Lázaro não estava nessa ocasião, né? Se percebe que Maria escolheu o seu lugar. Lembram-se dessa passagem? Então, ela ficou aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra, tomando ali da doutrina, né? Ela escolheu estar ali. E ela não tinha, naquele momento, a preocupação em o trabalho ativo, que ficou ali por conta de Marta. Mas Marta, por mais que estivesse a trabalhar ativamente para servir, né, o Senhor, para, enfim, trazer a comida, trazer a água, para acomodá-lo bem, o coração dela poderia estar em contemplação também, a ouvir também, a adorar, a estar diante do seu amado, do seu mestre, né? Mas ela ficou ressentida, porque Maria estava ali ouvindo e não a ajudava, né? Entretanto, Maria, de maneira generosa para com a necessidade do seu coração, escolheu naquele momento essa parte de ouvir, de acolher com o coração, né? Então, quantas coisas aquela palavra, aquela pregação estavam curando na alma de Maria. E naquele momento era o momento dela dar atenção a Cristo, a esse amigo que o visitou, mas que também estava praticamente desposando a alma dela para a verdade, para a beleza. Então, não se sabe todas as curas que Jesus realizou em seu coração, mas ele faz aliança. Ele diz que a falta de comedimento, a falta de economias, né, de mesuras, de protocolos de Maria seria recompensada, digamos assim. A frase que ele diz para Marta é: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, quanto uma só é importante. Na economia do coração humilde, do coração que é servo, se reconhece a nossa pobreza e se reconhece a grandeza de Deus. E quanto maior for o orgulho, menos humildes nós somos. Mas a humildade é aquele momento em que a lógica, a razão, a matemática, os números, a precisão, os protocolos se perdem. E aqui quem fala mais, quanto mais humilde é o coração, é aquele quem pode nos dar a vida, quem pode nos socorrer, quem pode nos curar. É aquele que vem trazer algo que nenhum homem, por melhor que seja, pode produzir em nosso coração. E Jesus diz: Maria escolheu essa parte, a melhor parte, a parte mais essencial. Ela não ficou preocupada com as entrelinhas, ela ficou ocupada do essencial. Enquanto que o orgulhoso, ou aquele que é muito atribulado, ou que se vê muito preocupado, ou aquele que está preso de alguma maneira, né, em si mesmo, ele pode perder o essencial. Tu te preocupas com muitas coisas, quando uma só é a importante. Maria escolheu a melhor parte e essa parte lhe será dada. Então, a gente vê esse tipo de doação plena. Por isso não é tão estranho que aqui, diante desse episódio, né, na sua casa, em um jantar, também se veja a exuberância desse amor, dessa doação, né? Pois é essa mesma pessoa que escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada, quem deposita aos pés um perfume, né, um bálsamo de nardo caríssimo aos pés do Senhor, a ponto de que todos no ambiente sentiram o cheiro, ficaram inebriados, tomados por aquele perfume, por aquela oração, uma doação de uma vida inteira ali aos pés do Senhor. Existem até muitos exegetas, né, que diz que esse perfume, além de ser caro, ele tem o valor de uma vida, né? Mais de 300 denários. Né? Então, veja, não se sabe como Maria vivia plenamente essa vida prévia. Se era no pecado, se era na ofensa, em algum vício, se era em alguma coisa
deturpada, mas ao encontrar a verdade, a beleza, o caminho, a vida, né? O coração dela não endureceu. Pelo contrário, reconheceu sua grande pobreza, sua grande miséria, conseguiu reunir seu coração em um vaso de perfume caríssimo, de bálsamo, de nardo, né? Porque era caro esse perfume. Colocou ali todo o seu valor e depositou isso aos pés do Senhor, desperdiçando no olhar de muitos, né, a vida dela para com Cristo. Não é bem essa palavra que muitas pessoas usam, por exemplo, para com um sacerdote? Meu Deus, tão jovem, tão belo, tão promissor e inteligente, desperdiçou a vida servindo a Deus. Ou com uma jovem freira, ou com um jovem casal, né, que às vezes se unem ali, sei lá, com 20, 18 anos, já começam a trabalhar arduamente, já começam a ter filhos, né? E muitas pessoas falam, meu Deus, perdeu toda a juventude. Perdeu para quem? Cara pálida, né? Perdeu para quem? Se o coração deles está resplandecendo, estão exuberando perfume, estão inebriando a todos com o odor daquela oferta. Pode ter certeza que se muitos corações olham para Cristo e se endurecem, existem muitos corações que olham para Cristo e amolecem. Da mesma maneira, existem muitos corações que olham para sacerdotes, para freiras, para casais santos, para leigos e leigas, justos, bons, misericordiosos, e também ou se endurecem ou se amolecem completamente, porque cheiram aquele odor de suas vidas doados a Deus, né? Colocados aos pés do Senhor, e percebem o quanto que isso é amor correspondido, é amor verdadeiro, é amor de decisão, é amor de entrega, é mais do que emoção, né? Então vejam, ela de fato fez algo que para os corações mais duros seria completamente insensato. E é engraçado essa matemática que se coloca sempre aqui. Veja que Jesus foi traído por Judas por 30 moedas, né? E esta mulher colocou aos pés do Senhor algo que valia 300 moedas, né? 300 moedas, ou seja, algo 10 vezes maior, 10 vezes maior. E essa matemática, né, Perdão, cortou um pouquinho aqui, mas essa matemática, né, de Jesus ter sido traído por um valor que é 10%, o valor que aquela mulher deu, né? Esse 10% antigamente era o dízimo, né, que cobrado, né, assim, hoje o dízimo tem esse mesmo valor, essa mesma importância, claro, 10%, né? Mas veja, durante um certo tempo, né, até a vinda de Cristo, existia um piso, digamos assim, para a oferta amorosa, certo? Existia um certo piso. Mas não existia teto, né? Não existia teto. O teto pode ser ilimitado, o que se oferta a Deus, né? Existia a possibilidade de uma oferta holocaustica a Deus, como viviam muitos sacerdotes que acabavam dando a vida ali enquanto faziam a propiciação da oferta no altar para Deus, né, para a expiação dos pecados. Às vezes a vida do sacerdote era levada. Então, não existia tanto assim, mas existia piso. Por quê? Por que existia piso, né? Porque os corações faziam a matemática do que dá a Deus. Eu vou dar a Deus a obediência das leis. Eu vou dar a Deus o cumprimento ali do sábado, o meu jejum, a minha oração e parará. Mas aqui e acolá, onde for permitido, meu coração vai transviar. Então, aqui eu posso beber, aqui eu posso celebrar, aqui a prática sexual pode ser assim, pode ser assado, né? Então, o coração procurava afastar-se de Deus. Isso não é amor, né? Porque um coração assim que é relaxado, primeiro ele não conheceu a Deus a ponto de perceber sua grandeza, seu amor, sua misericórdia, sua beleza, né? Esse exemplo da misericórdia, do amor de Deus, da libertação que Deus promoveu, ficou há muito tempo esquecida no coração do povo. Foi algo que Deus realizou
lá para os avós, para os bisavós, para os tataravós, né? Libertando de uma guerra, libertando do Mar Vermelho, libertando do Egito, enfim, realizando milagres, né? Aquilo se esfriou no coração do homem. E o homem não estava procurando pela oração, pela meditação, contato com Deus, né? Mas, quando Cristo vem e cumpre toda a lei nele, né? Tudo que foi preparo agora se realiza. É por isso que Maria não tem medo em depositar toda a vida dela aos pés do Senhor, entendeu? Para que servia toda a castidade? Para esse momento de desposar o coração a Cristo. Para o que serviu o jejum? Para esse momento de celebrar com Cristo, de comer com o Senhor. Para que serviu todo... para o que não roubar? Para não deixar o coração atraiçoar-se em um apego a bens materiais, porque todo o nosso coração deve estar empenhado a Cristo. E Cristo chegou, né? Então a razão aqui para dizer uma coisa que pode parecer, os primeiros ouvidos aqui, pode parecer absurdo, mas lembra desse piso aqui de oferta a Deus que era de 10%? Se eu disser para você que não existe mais, Fábio, não existe mais? Não. O piso tornou-se 100%, tornou-se teto. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. E Cristo é a encarnação do Deus vivo. Cristo é Deus. Ele não apenas Ele é o Messias, é o Cristo, mas Ele não é apenas mais um profeta. Ele não é apenas mais um a indicar o caminho. Ele é o caminho. Esse que nasceu do ventre da Virgem Maria, filho de Davi, esse que foi criado por São José, filho de Davi, esse da descendência real, está sentado no trono e dali Ele tem todo o poder sobre toda a criação, inclusive para redimi-la por meio de sua ressurreição. Então, Maria percebeu isso. Fábio, mas eu não fiz essa oferta de tudo, né, na minha vida, eu não fiz essa oferta de tudo. Você tem que fazer. Vejam, Jesus propõe que seu amor é como aquele que deixa o 100% para ir atrás do 10% que se perdeu. Ou do 1% que se perdeu, da ovelha perdida, né? Vejam a matemática do Senhor. Então a matemática de Deus é ir ao resgate de uma maneira tão profunda que o resgate dele na cruz, você pode particularizar também, aquela cruz foi por mim, porque realmente foi. E ao olhar nessa semana para a paixão, colocar os teus olhos na cruz, no Calvário, faz você pensar na matemática da tua vida. Se a oferta de Deus nesse rebaixamento de ir atrás do 1%, né, não convencer ainda teu coração, olhe para a paixão e veja como nela existe um empenho, né, holocaustico, duradouro, de um Deus que é contigo, mas que por ti padece, é humilhado, é torturado e por ti também ressuscita para que você tenha uma condição de vida nova, para uma nova vida, reabilitada, né? Santa, inconfundivelmente de Cristo. É por isso, meus irmãos, que esse movimento de Cristo, tão humilde e tão preciso, já mudou esse parâmetro do piso, né? O homem, então, não pode mais calcular, pois ao calcular, ele faz como Judas na Sagrada Escritura de hoje. Veja como Judas age. Ele fala assim, nada a ver isso aí de derrubar o perfume aos pés do Senhor. Não seria melhor que ela tivesse juntado então esse perfume, vendido e arrecadado 10 vezes mais, aqui na leitura, né? Para dar aos pobres, né? Ele não se preocupava com os pobres. O evangelista São João é esse evangelista, né, que é tão preocupado com o coração do Senhor, também consegue perceber quando o coração está longe de Deus. Então ele não era preocupado com os pobres, coisa nenhuma, porque ele roubava, ele era responsável pelo caixa, ele era ladrão. Então ele não tinha amor pelos pobres, ele tinha amor por vantagens. Então, você começa a perceber assim, de onde é que vem
essa dureza do coração de Judas de não dar o seu 100% a Cristo, né? Primeiro, provavelmente ele não ouvia com atenção o Senhor, assim como Maria, né? Quando o Senhor falava, talvez seu coração fechasse. Quando ele dava ideias, por exemplo, talvez ele pensasse assim: faz sentido a gente ir para a casa de Lázaro, sendo que todo mundo agora quer perseguir Lázaro porque ele foi ressuscitado por Cristo? Faz sentido a gente ir lá, já que já fazem 4 dias que Lázaro morreu, para que ir lá? Queremos ser mortos, sendo que Betânia fica aqui pertinho de Jerusalém. Jerusalém já decretou guerra contra o Senhor. Faz sentido ele ir? Talvez, vou antecipar isso aqui, já que ele está irredutivelmente indo para Jerusalém, quer celebrar a Páscoa lá, o que eu não vejo sentido nenhum, porque ele vai morrer, vai ser morto. Vamos incitar o povo então a defendê-lo, deixa eu acelerar um pouco a coisa, deixa eu entregá-lo, vou combinar um valor irrisório, um valor que se daria para se comprar um túmulo, só para eu acelerar o propósito de entregar ao Senhor, para ver se ele é tomado então logo como rei e a gente sai um pouco dessa condição de peregrinos e de forasteiros e de perseguidos pela justiça, porque agora ele vai virar isso aqui do cabeça para baixo e logo governaremos. Então, o coração de Judas, a cada momento em que Jesus falava sobre dar, encontrar, curar, perdoar, ir ali, não descansar, ir para Jerusalém mesmo, que é o lugar onde os profetas morrem, o coração dele fechava. Fechava. Diante da palavra, muitas vezes, se isso acontece, meus irmãos, conosco, se o nosso coração se fecha, é sinal da gente parar um pouco para pensar assim: opa, quem está errado? Sou eu ou é a palavra? Sou eu ou é o pregador? Sou eu ou é o padre? Né? E se eu estiver errado? E se eu precisar mudar na minha perspectiva? E se quando o Fábio falou aqui que não existe mais o piso de 10% e que o piso agora é o 100%? Porque todo o amor de Cristo nos coloca em um novo patamar de entrega. Pois é. Veja que aquele que começou fazendo matemática simples, né? Dizendo assim: por que ela não fez isso? Porque ela poderíamos ganhar com esse perfume aí 100 vezes mais, né? 10 vezes mais, e alimentaríamos os pobres e tal. Ele estava querendo diminuir a oferta do próximo. Isso é horrível. Demonstra ciúmes, demonstra inveja, demonstra posse, demonstra ganância, orgulho. E ele põe ainda palavras doces na boca. É pelo amor dos pobres. Mentira. E Jesus fala, né? O Senhor que fala por São João: pobres sempre tereis convosco, mas a mim tendes agora. Então, de fato, Jesus, mais uma vez, atesta que é bem-vinda a oferta daqueles que o tomam por inteiro, que escolhem a melhor parte. Eles não serão confundidos. Você vai me perguntar: Fábio, mas como eu que sou casado, sou leigo, né? Darei a Deus tudo. Uai, meu irmão, consagrando a Deus tudo. Por mais que hoje você seja administrador, né, dos seus bens, da sua família, da sua esposa, enfim, de tantas coisas, essas coisas precisam ser de Deus para serem felizes, para serem completas. Então, como bem gerir a sua casa, né, seus filhos, educá-los, seu esposo, sua esposa, como fazer isso? Pela lei de Deus, pela vontade do Senhor, consagrando isso tudo a Ele. Afinal de contas, nós não somos bons administradores. Então, o que devemos fazer com cada centavo de nossa vida deve conhecer a vontade de Deus antes, não a nossa. Por isso que eu digo, como Garrigou-Lagrange, né? Todos devem viver neste tempo como se tivessem feito votos de perfeição de vida, ou seja, todo casado, todo solteiro, todo religioso, todo padre, toda religiosa devem viver como? Com castidade plena, ou celibatária ou matrimonial, com pobreza, como?
dando todo o préstimo de seus bens a Deus e pedindo a luz dele para saber bem administrar, e voto de obediência, obedecendo todo o preceito ensinado por Cristo em sua igreja. É isso. Isso é viver de maneira 100% dada a Deus, né? 100% orientada a Deus. E se eu começar a fazer uma matemática inversa, provavelmente eu não vou conseguir amar, provavelmente eu vou fazer resistência e eu posso chegar a trair Jesus. Então aquilo que parecia até sensato no olhar de Judas hoje, não, gente, bora pegar será melhor pegar esse perfume aqui, vender e dar aos pobres. Parece sensato, não parece? É porque muitas vezes a falta de amor, o egoísmo, a falta de comunhão com Jesus procura a sensatez deste mundo para justificar o seu egoísmo. Esse é o problema. Só que enquanto nós estivermos mascarando o nosso egoísmo, a gente finge para nós mesmos que temos fé. E daí a vivência da conversão é incompleta. E a vida de perfeição na graça é adiada. Por isso, o demônio muitas vezes não precisa nos tentar a coisas horrorosas. Ele pode nos tentar a coisas sensatas, a coisas cabíveis, a coisas honestas, a coisas triviais. E nelas a gente pode se demorar tanto, a ponto de esquecer o que é essencial. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Muitas delas são justas, muitas delas são maravilhosas, muitas delas eu também quero. Mas por que te esqueces do essencial? Escolhe, pois, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. São Tomás de Aquino diz o seguinte para o dia de hoje: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ninguém pode compartilhar a herança da eternidade, ser co-herdeiro com Cristo, a não ser aquele que está espiritualmente limpo, pois assim está dito no Apocalipse: nela não entrará nada de profano. Ou nos Salmos: Senhor, quem há de morar nos vossos tabernáculos? Quem deverá subir à montanha do Senhor? Ou quem deve permanecer em seu lugar santo? Ou que tem as mãos limpas e o coração puro? É, portanto, como se nosso Senhor dissesse: se eu não te lavar, não estarás limpo. Se não estiver limpo, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, totalmente perturbado, se oferece todo para ser lavado. Tão confuso está entre o amor e o temor. Lemos de fato no livro chamado The Journey of the Clement, que Pedro costumava submeter-se tanto à presença física do Nosso Senhor, a qual ele havia amado devotissimamente, que sempre que, depois da ascensão de Nosso Senhor, a memória dessa tão amada presença e santíssima companhia lhe sobrevinha, ele continuava a derreter-se em lágrimas, tanto por que suas bochechas pareciam se desgastar por todas elas. Podemos considerar o corpo do homem em 3 partes: a cabeça, que é a mais elevada, os pés, que são a parte mais baixa, e as mãos, que ficam entre as duas. No homem interior, isto é, na alma, há também 3 partes, correspondentes à cabeça, onde há a razão superior, a potência pela qual a alma se inclina a Deus. As mãos, correspondentes à razão inferior, pela qual a alma opera boas ações. E aos pés, correspondentes aos sentidos, e os desejos, e a sensação que surgem deles. Ora, nosso Senhor sabia que os seus discípulos estavam limpos no tocante à cabeça, pois ele sabia que estavam unidos a Deus pela fé e pela caridade. Ele sabia que suas mãos estavam limpas, pois ele conhecia suas boas obras. Porém, quanto aos pés, ele sabia que os discípulos ainda estavam com alguns, de algum modo, emaranhados naquelas inclinações às coisas terrenas que derivam da vida e dos sentidos. Pedro, alarmado pelo aviso do Nosso Senhor, não apenas consentiu que seus pés fossem lavados, mas implorou que suas mãos e cabeça fossem lavados também. Senhor, ele disse, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, como se dissesse: eu não sei se minhas mãos e cabeças precisam ser lavados. De nada me acusa a consciência, mas nem por isso sou justificado.
Portanto, estou pronto para que não apenas meus pés sejam lavados, isto é, aquelas inclinações que advêm da vida dos meus sentidos, mas também nas minhas mãos, que são as minhas obras, e na minha cabeça, também isso é a minha razão superior. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros. Orígenes, em comentário a esse texto, diz que os apóstolos estavam puros, mas precisavam ainda ser mais puros, pois a razão deve sempre querer que o prêmio às melhores coisas deve ser se condicionar a alcançar os píncaros da virtude. Deve aspirar resplandecer com o brilho da própria justiça. Aquele que é santo, que santifique-se ainda mais. Apocalipse 22, 11. E esse mais, meus irmãos, na purificação e na vida em Cristo, é o amor que não deve conhecer medidas. Medidas no amor é uma coisa estranha. No amor para com Deus, que é perfeito, pleno, que é a verdade, para que você teria prudência? Né? Nós temos que ter prudência no amor quando ele tem algum sinal de que precisa de purificação. Por exemplo, no amor ao próximo, no amor por nós mesmos, no amor às coisas, nas ocasiões, porque nisso tudo vão se revelar as imperfeições que precisam ser moderadas, puras, simples. Mas para Deus, a gente pode consagrar tudo, tudo. Nossa vontade, nossos bens, nosso trabalho, nossa família, nossa casa, nossas palavras, tudo, tudo. Para o amor não há limites. E é assim que se vive a santidade. Não há nenhum santo que já tenha dito assim: pronto, a partir daqui a vida espiritual já está ganha, não tenho que fazer nenhum trabalho. Pelo contrário, é sempre um novo dia para mais amar, mais trabalhar, para derramarmos o nosso perfume a Deus. Um abraço, até amanhã.